Irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu estou mais chique, né? Sem um pedestal. E quero agradecer mais uma vez ao pastor André pelo convite e por rever os irmãos, por estar aqui e partilhar desse momento tão especial. Eu disse a Boni que lá em Piedade, os diáconos todo domingo colocam água de coco para o pregador falar. Aí Boni disse: pastor, a sua água de coco está ali. Eu disse: tem que ser todo domingo, Boni. Todo domingo. Bota água de coco aí para o pastor André, para o pessoal. Cadê André? Todo mundo receber. O pessoal traz uma jarrinha de água de coco e a gente toma. Deixa eu experimentar. Irmãos, abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. Eu vou ler dos versos 6 até o versículo 8. E nós vamos falar sobre avivamento e missão. Você achou? Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Diga amém. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pai, eu também quero orar ao Senhor. Eu quero que o Senhor, por sua graça, ilumine a minha mente e o meu coração, para que eu possa expor a sua palavra. E também, ó Deus, ilumina o coração e a mente do teu povo, para que acolham a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Você sabe qual é o grande plano e propósito de Deus? Você sabe qual é? Você já parou para pensar em qual é o grande plano e propósito de Deus para todos nós, para a sua igreja, para o seu povo? Paulo vai responder isso. Qual é o grande plano de Deus? Se você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, verso 9 e 10, Paulo vai nos dizer que existe um plano de Deus, e este plano ele irá se concretizar. Ele foi começado e vai ser finalizado. Ele vai ser consumado, este plano. E qual é o plano? O que é que Paulo responde? Agora, Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo. Qual é a vontade secreta? De Cristo. Isto é, o cumprimento do seu bom propósito. Que propósito é esse? E o plano é este: no devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra,
Olha qual é o plano de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Que o plano de Deus é que no devido tempo, no tempo certo, no tempo devido, Ele reunirá todas as pessoas, toda a criação, tudo que foi criado, tudo que existe nos céus e na terra, debaixo da autoridade de Cristo. Esse é o grande plano de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo que o plano de Deus, irmãos, é trazer cura, é trazer unidade para toda a criação, e através de Cristo. A missão de Deus, o que Paulo nos mostra, é exatamente redimir toda a criação. Toda a criação será redimida, a criação que foi ferida pelo pecado e pelo mal, a criação que foi ferida, que foi machucada, e fazê-la nova, povoada pelos redimidos de todas as culturas, de todas as nações, de todas as etnias, de todas as tribos, por meio da cruz e da ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o grande plano de Deus. E a gente vê isso no capítulo 8 de Romanos, a partir do verso 12, por aí em diante. Ele vai falar da criação que geme para que os filhos de Deus sejam revelados. Os filhos de Deus gemem para que Cristo consuma todas as coisas, para que tudo seja redimido. A própria criação, ela sofre e geme devido à queda. Então, na queda de Adão, todas as coisas, elas foram afetadas. Toda a criação foi afetada. Toda a criação foi afetada. Então, o grande plano de Deus é pegar toda esta criação, toda a sua criação, e reuni-las debaixo do governo de Cristo, da autoridade de Cristo, por meio da sua cruz e da sua ressurreição. Então, o que é que Deus fez para isso? Deus envia o seu filho vem, toma forma humana, vive entre nós, vive o seu ministério, ele dá a sua vida, mas ele ensina aos seus discípulos que ele veio para isso, e então ele dá a sua vida, vai à cruz, ele morre e ressuscita ao terceiro dia, e quando ele retorna aos discípulos, então as palavras finais do Senhor, se você olhar em Lucas capítulo 24, ele é mais claro sobre esse assunto. E então o Senhor vai dizer o seguinte, verso 44: a seguir, Jesus lhes disse, isso aqui é após a ressurreição, quando ele aparece: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Ele estava lembrando aos discípulos: lembram-se do que eu falei para vocês? Vocês se lembram? Capítulo 8 de Marcos, Jesus anuncia pela primeira vez a sua morte e a sua ressurreição. Foi aquele momento em que Pedro, ele refuta Jesus, ele tenta impedir que Jesus vá à cruz, e Pedro vai dizer: não, Senhor, não faça isso. E Jesus disse a Pedro: arreda, Satanás, porque tu cogitas das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Capítulo 9, Jesus vai falar novamente da sua morte e da sua ressurreição. E o que é que acontece? Os discípulos silenciam, vêm calados, e Jesus então pergunta para eles: o que é que vocês estavam falando? Eles estavam conversando no caminho,
quem é que seria o maior no reino dos céus? Capítulo 9. Eles estavam cochichando ali, nesse reino que o Senhor quer plantar aqui na terra, nesse domínio que Ele vai ter aqui na terra, porque o Messias veio para isso. O Messias veio para governar esta terra, veio como guerreiro para nos tirar do poder de Roma. Jerusalém vai voltar para o centro novamente, Ele vai se sentar no trono, mas quem é o maior no reino dele? Então eles começaram a discutir entre eles quem seria o maior. Talvez alguns deles disseram assim: olha, eu acho que é João anda mais perto de Jesus. Talvez outros, não, deve ser Pedro. Pedro, ele, sempre que Jesus vai orar, leva Pedro. E eles estavam ali discutindo, e Jesus disse: aquele que quiser ser o maior, ele será o servo de todos. Quem quer ser grande, vai ser o menor de todos. E quem quer ser grande, vai ter que servir a todo mundo. Então, o conceito de grandeza de Jesus não é o conceito de se estar sentado no trono e governando, é aquele que se dá e que serve. Aí no capítulo 10, houve aquele relato que eu contei ontem, que os discípulos chegaram a Jesus e disseram: Senhor, eu quero te pedir uma coisa. Logo após Jesus falar da sua morte e ressurreição, eles disseram: nós queríamos que nós sentássemos um ao teu lado, um à tua direita e à tua esquerda, Tiago e João. E Jesus disse: não compete a vocês ou a mim decidir uma coisa que o Pai, desde a eternidade, já decidiu. Então, na cabeça dos discípulos, era este reino que eles estavam pensando. Eles não queriam que Jesus morresse, porque eles acreditavam que Jesus teria vindo para ficar ali exatamente, viver com eles e guerrear com eles, para que eles tomassem o reino e Jerusalém voltasse ao centro de tudo. Mas Jesus foi à cruz. E quando Jesus foi à cruz, houve de fato uma decepção dos discípulos. Como que o Messias vem morrer numa cruz? Você lembra os dois do caminho de Emaús? Que Jesus, após a ressurreição, encontra-se com eles, e eles estavam chorando, com os olhos lacrimejando, e Jesus então conversa com eles e pergunta o que é que está acontecendo, e os discípulos então vai dizer: é porque o Senhor não está sabendo do que aconteceu nesses dias, que Jesus foi morto, e hoje já fazem 3 dias e nós não vemos. Quer dizer, estavam com as esperanças afogadas. E Jesus então entra com eles em casa, e na hora que ele parte o pão e diz-lhes a palavra, e então ele some, e eles então começam a dizer: era ele, porque quando ele falava, a nossa alma ardia. Então eles correram para dizer: o Senhor ressuscitou. E Jesus, depois que se reúne com todos eles, então vai dizer aqui no Evangelho de Lucas, diz o seguinte: disse-lhe Jesus: são estas as palavras que eu vos falei, eu já tinha dito a vocês, estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E Jesus então olha para os discípulos e diz assim: vós sois minhas testemunhas, ou sois testemunhas destas coisas, vocês são testemunha destas coisas. E então ele diz o seguinte no verso 49: eis que vos envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei pois em Jerusalém, ou na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles ficaram lá orando, e então o Senhor, antes de ir aos céus,
ele chega para os discípulos e diz o seguinte: verso 8, leia comigo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas, tanto em Jerusalém como e até aos confins da terra. Veja, irmãos, Lucas ele escreve a Teófilo a mensagem que deveria ser divulgada, que deveria ser reverberada, porque esta história que deveria ser contada não era uma história que aconteceu de forma normal, comum, como acontece com todos nós. Nós nascemos, vivemos e morremos, mas a notícia que ele começa a falar sobre Cristo é que não somente ele viveu entre nós e morreu, mas que ele ressuscitou. Lucas escreve a Teófilo para explicar exatamente isso. Afinal, ele vive, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, ele é a nossa esperança. Então, quando Jesus ressuscita, ele envia os seus discípulos a proclamarem isso, a falar sobre isso. E Lucas evoca exatamente isso no capítulo 24. Por que, irmãos, que Lucas faz isso? Narra essa história para que os discípulos e para que nós, a igreja, tivéssemos consciência que a nossa missão é a missão de Deus, que a nossa missão é a proclamação do reino de Deus, que a nossa missão é o anúncio da obra de Deus através de Cristo. A missão da igreja não é simplesmente se reunir no domingo, a missão da igreja não é somente estar juntas para cultuar, mas a missão da igreja, ela é para os de fora. A igreja se reúne para ser fortalecida, para ser alimentada, treinada, mas a igreja vai ao mundo, a igreja vai aos vizinhos, a igreja vai às pessoas, e vai às pessoas contar uma notícia: Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele pagou pelos seus pecados, Ele quer perdoar os seus pecados. Essa é a mensagem de Lucas, que Jesus falou aos discípulos: pregar o evangelho para a remissão de pecados, para perdão de pecados. Então vocês são testemunhas disso, vão e proclamem. Mas por que era necessário que eles esperassem a promessa de serem revestidos de poder? Por quê? Porque Jesus disse: olha, permaneçam na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Porque, irmãos, como Jesus fez tudo pelo Espírito, o próprio Cristo fez tudo pelo Espírito, e não a partir de si mesmo, é necessário que também nós recebamos este poder eficientemente para sermos capacitados. É necessário que aqueles a quem Ele escolheu, a quem Ele chamou, a quem Ele lavou, a quem Ele redimiu, a quem Ele comprou com seu sangue, tornasse as suas testemunhas, proclamasse, mas proclamasse no poder do Espírito Santo, porque Ele sabia, e nós sabemos, que nós não tínhamos qualquer inaptidão, nós somos inaptos para pregar, para anunciar, para conscientizar as pessoas, para entrar no coração das pessoas. Nós não podemos mudar o coração das pessoas, nós não podemos transformar o coração das pessoas, nós não podemos alcançar as pessoas. Nós somos simplesmente interlocutores daquilo que o Espírito Santo faz no coração das pessoas. Nós pregamos, mas quem aplica a palavra no coração do pecador é o Espírito Santo. Nós pregamos, mas é o Espírito Santo que ilumina o coração dos homens para que ele compreenda Cristo. Nós pregamos, mas é o Espírito Santo que leva os homens e conduz a Cristo, abre a sua alma para Cristo, traz a sua consciência a Cristo. É o Espírito Santo que usa você, criança, jovem, adolescente, Ele que usa você na
proclamação. É por isso que o Espírito Santo, ele veio com poder para encher a sua igreja e capacitar a sua igreja para a propagação, para a pregação do Evangelho. E quando Jesus escolhe os seus discípulos durante a sua atuação, ele mostra exatamente o verdadeiro sentido da missão, o verdadeiro sentido de ir. Depois ele ensina a eles tudo sobre o reino, o que é o reino de Deus. Diante do que eles ouviram, diante do que eles viram, agora ele disse que iria capacitá-los a pregar, iria capacitá-los para que eles pudessem ir, para que eles pudessem pregar, lhes daria poder para pregar o Evangelho. Cristo nunca daria poder para simplesmente a igreja ficar dentro das quatro paredes e dizendo, o poder está aqui, vamos ficar aqui. O poder é para ir, o poder é para falar, o poder é para trazer coragem para proclamar, o poder nos faz não ficar calados, o poder nos faz declarar, proclamar, anunciar. Esse é o poder do Espírito Santo. Então ele ensina exatamente isso, e Lucas finaliza exatamente no seu evangelho dizendo isso: esperem a promessa. No verso 6, irmãos, fica claro que o pensamento deles era exatamente aquilo que eles insistiam em querer, que era exatamente este reino, esta restrição de reino, focada ali em Jerusalém, entre os judeus. Eles não compreendiam que o reino de Deus iria se expandir, iria alcançar as nações, e eles pensavam exatamente isso. Eles alimentavam a ideia exatamente de um reino terrestre, do Messias, de um reino que seria conquistado pelo Messias, de um reino que seria tomado à força, e que o Messias viria com uma espada e talvez sentado num cavalo muito bonito e muito poderoso, erguendo o seu mastro e conquistando a cidade de Jerusalém, tirando para fora os seus inimigos, e pudessem sentar ali no trono e reinar sobre Jerusalém, e não somente sobre Jerusalém, mas sobre toda a face da terra. Era isso que eles queriam, um reino terreno. E é por isso que o coração dos homens é cheio disso, de construir reinos terrenos, de colocar-se exatamente dentro desta vida, e isso contribui muito. A morte de Cristo contribui para que eles ficassem desanimados, e nós vimos isso no caminho de Emaús. Então, irmãos, a ideia de um reino, a ideia de um Messias que morre, como pode o Messias morrer? A ideia de um Messias que estava anunciando a morte não cogitava na cabeça dos discípulos, mas depois que eles veem Cristo ressuscitado, eles então passam a compreender um pouco mais de que se Cristo venceu a morte, ele venceria todos os seus inimigos. De que se ele venceu o último dos nossos inimigos, porque o nosso inimigo é a morte, e nós estamos garantidos que nós venceremos a morte. Se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele também. No mesmo poder do Espírito que ressuscitou a Cristo, seremos ressuscitados também. Ele cumpriria sua promessa. E isso fica bem claro na formulação da pergunta. Ele, depois de terem todas as provas sobre o Filho unigênito de Deus, eles então, tornando-se testemunhas oculares dos fatos que haviam ocorrido, eles desejam saber se esse tão aguardado reino estava longe ou estava próximo. Bom, então ele vai restaurar o reino. Quando é que vai ser? Daqui a uma semana? Daqui a uns dias? Como é que vai ser? Então eles perguntam exatamente qual é o tempo. Então, em que tempo é? Qual é o tempo? Qual é o tempo? Respondeu-lhes Jesus: não vos compete saber. Não vos compete saber. O que compete a vocês é que vocês receberão a autoridade do Espírito Santo. Então ele vai dizer:
recebereis a virtude do Espírito Santo. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo. E vocês vão ser tirados do lugar onde vocês estão. E vocês, sem medo, vão proclamar o Evangelho. E vocês vão anunciar o Evangelho com o poder de Deus. Vocês vão anunciar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Poder não para destruir os inimigos. Poder não para acabar com a força dos homens, mas o poder para servir, o poder para pregar, o poder para anunciar. Ele pega homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, homens da sociedade, e ele pega estes homens, transforma esses homens em proclamadores do Evangelho, dá o poder do Espírito Santo a eles para que preguem. Aqueles que foram escolhidos, eles foram empoderados ou apoderados pelo Espírito Santo, para que por meio das suas palavras, atitudes e obras poderosas, anunciem que Jesus está vivo. Jesus está vivo, mas devemos depender do Espírito para pregar o Evangelho. Jesus sabia, irmãos, que eles não poderiam fazer sozinho e que não seria fácil cumprir a missão. Não seria fácil. Passarmos pelas perseguições, passarmos pelos desagravos do nosso dia a dia. Às vezes nós tememos até dentro do nosso trabalho falar do Evangelho. Mas o que Jesus está dizendo é que o Espírito Santo, enchendo você vai anunciar em todo canto. Você vai ficar inquieto, você vai pregar, você vai anunciar, você vai falar, você vai dizer às pessoas: Cristo está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele morreu por você, Ele morreu por você, Ele morreu por você, Ele quer salvar você, Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer transformar a sua vida. Eles não deveriam se preocupar com o futuro, mas deveriam se preocupar, irmãos, em que o Espírito dominasse o seu coração e que eles fossem pregar o Evangelho. Eles deveriam se preocupar com a sua vocação, com o seu chamado. E isso traz para nós uma consciência daquilo que nós estamos fazendo como igreja. Com que nos preocupamos? O que interessa ao nosso coração? Qual é o reino que nós estamos construindo para nós? Ou o que nós estamos fazendo aqui? Quais são as nossas atitudes diante do mundo em que vivemos? Estamos correndo atrás de tantas coisas, de construir a nossa empresa, o nosso império, o nosso dinheiro, olhando. Sim, isso não é pecado. Só que muitas vezes a gente está tão atarefado com tantas coisas, e querendo tantas coisas, e conquistar tantas coisas, e construir tantas coisas, e olhar para o futuro e dizer: não, agora é minha faculdade, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que fazer isso, eu quero fazer medicina, eu quero fazer advocacia, eu quero fazer engenharia, e eu vou lá, e você esquece, irmãos, que antes de você ser um médico, antes de você ser advogado, antes de você ser psicólogo, antes de você ser professor, você é um missionário de Deus. Você é alguém que Deus quer usar na sua missão. Você não nasceu para você satisfazer-se em si mesmo. Você foi criado para ter prazer em Deus, para a glória de Deus, para anunciar a glória de Deus, a beleza da sua majestade, e é para isso que nós somos chamados. Você é advogado, mas antes de ser advogado, você é missionário, e você está aqui para servir ao Senhor, servir ao reino e servir para a glória de Deus. Nós não podemos, irmãos, entender que a vida se resume a isso que estamos fazendo, ao que nós estamos implementando, ao que nós estamos construindo. E a verdade, o que acontece é que nós só podemos deixar esse nosso mundo particular
em que muitas vezes somos egoístas para viver a nossa própria vidinha medíocre, se formos revestidos do poder do Espírito Santo, se formos cheios do Espírito Santo. Você é capaz de sair de si para viver para Cristo, de deixar de pensar nos seus planos e pensar num grande plano de Deus. Quer fazer convergir todas as coisas debaixo do governo de Cristo. Esse deve ser o nosso grande projeto, o nosso grande plano de vida, é fazer com que toda a criação, pregando e anunciando o Evangelho e cumprindo a missão de Deus, para que toda a criação venha se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Então, quando o reino de Deus, quando o Espírito Santo dominar o nosso coração, dominar a nossa mente, dominar os nossos sentidos, dominar as nossas motivações, as nossas volições, nós seremos como uma dinamite nas mãos de Deus. Deixe Deus dominar seu coração. Faça aquilo pelo qual você foi chamado. Você não foi chamado para estar aqui de domingo a domingo, sentando, indo para casa, sentando, indo para casa. O que é que você está fazendo na semana? O que é que você faz no seu trabalho? O que é que você faz no dia a dia? O que é que você faz na sua escola? O que é que você faz na faculdade? Você tem proclamado a glória de Cristo? Você tem vivido o Evangelho? Porque o Evangelho, ele se proclama, mas também ele se vive, mas ele se anuncia, ele se fala, ele se proclama, e você foi chamado para proclamar ao seu vizinho, ao seu familiar, ao seu amigo, ao seu colega de faculdade, ao seu amigo de trabalho, ao seu colega de trabalho. Você foi chamado para pregar o Evangelho, e nós não podemos ficar satisfeitos exatamente em viver da forma que nós estamos vivendo. Nós devemos ir e anunciar. Essa é a ordem de Cristo, e o Senhor disse: aqueles que me amam obedecerão às minhas palavras. Amar a Cristo é obedecê-lo, é segui-lo, é viver para a sua glória, é anunciar o seu Evangelho, é proclamar o seu Evangelho. E se nós não estamos fazendo isso, nós estamos errando. A oração do Pai Nosso, Jesus mostra como ele concebia essa realidade. Ele vai dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus falava, irmãos, de um reino onde a sociedade sobre toda a terra cumpria perfeitamente a vontade de Deus, assim como perfeitamente se cumpre no céu. A nossa oração é que o reino de Deus venha de forma plena, e que este domínio de Deus aconteça aqui, como acontece no céu. Jesus falava de um reino espiritual, estabelecido na terra. Quando você olha para o anúncio de Apocalipse 21, você vai entender isso. João dizendo que via descer dos céus a nova Jerusalém, a cidade santa, que vinha adornada para a sua noiva. A grande cidade que seria estabelecida. Pedro vai dizer que o Senhor vai fazer com que esse céu e essa terra que nós vemos sejam destruídos, e Deus fará novos céus e nova, onde habite a justiça. Este reino espiritual, e nós temos que anelar por isso. Nós temos que desejar isso. Nós temos que nos deleitar nisso. E para isso, nós temos que anunciar Jesus, pregar Jesus. Nós temos que falar do Evangelho, para que este reino se estabeleça de uma vez por todas, no tempo determinado por Deus. E nós temos que viver isso. Um reino que é totalmente baseado no amor e não no poder, não no domínio, mas um reino baseado no amor, um reino justo e não egoísta, um reino de
paz, de graça, de unidade, de perdão, de consolo, de misericórdia, um reino onde Ele seria o Senhor desse reino e não os homens, um reino onde não haveria corruptos lá em Brasília, onde não haveria corruptos sentados nas cadeiras políticas, mas haveria um só rei, um só Senhor, sentado sobre o trono, governando sobre a terra, com justiça, com equidade, com verdade, com todo o seu amor e a sua graça. É este reino que nós almejamos e desejamos, e por isso nós anunciamos às outras pessoas que há um reino de justiça, que há um reino preparado por Deus para nós vivermos eternamente a sua glória. Nós temos que almejar, e quanto mais nós desejamos que este reino venha, que este reino aconteça, nós proclamamos e dizendo: o rei vai voltar, ele vai estabelecer o seu reino aqui na terra, finalmente ele vai sentar-se no trono, e ele vai reunir o seu povo para viver a felicidade eterna. E você tem que se arrepender dos seus pecados e se chegar ao Cristo, ao Senhor da vida, ao Senhor da eternidade. Mas para compreendermos isso, irmãos, e desejarmos isso, e sermos possuídos por este reino, precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo faz com que homens comuns sejam capazes de fazer coisas extraordinárias, pois o Espírito realiza em nós o seu querer, a sua vontade. Só haverá testemunhas eficientes de Cristo se o Espírito Santo estiver presidindo a nossa vida. Nós só teremos eficiência na nossa vida comum aqui na terra se um poder sobrenatural, que é o poder do Espírito Santo, dirigir o nosso coração, dirigir as nossas atitudes, dirigir as nossas palavras, dirigir a nossa mente, dirigir o nosso coração. Nós temos que ser governados pelo Espírito para proclamar o reino às pessoas, anunciar Jesus às pessoas. Não é falar de nós, mas é falar de Cristo. Não é falar de quanto nós amamos, mas de quanto Cristo amou. Não é falar de quanto nós sofremos, mas falar de quanto Cristo se deu, se ofertou. Ele se entregou pelos nossos pecados, porque o Evangelho não tem nada a ver com a história dos homens. O Evangelho tem a ver com a história de Deus. É Deus da história. Ele é o Senhor da história desde antes da criação. Ele é o centro da história. É o Deus que criou, é o Deus que fez todas as coisas, céus e terra, mas é o Deus que em amor, Ele também entrega o seu único Filho para que na cruz morresse pelos nossos pecados, e isto precisa ser anunciado. Eu estava vendo uns dados de Renato Vargens, que ele foi à Inglaterra, em Londres, e conversando com o pastor lá, o pastor disse que hoje apenas 3,7% da população do Reino Unido vão à igreja. Vão à igreja. O Reino Unido, que foi um dos países que mais enviaram missionários por toda a terra, tornou-se um país secularizado. Um país ateu. E o que é que nós estamos fazendo? Enquanto eles enviaram muitos missionários, um grande missionário chamado David Livingstone, que foi um missionário entre os africanos. Aqui eu tive 3 alunos de missões, de teologia de missões aqui. Jamil, Mohamed e Valdemir. David Livingstone, ele viveu tão intensamente para Cristo, jovem,
Ele se entregou às missões, ele queria fazer missões, e ele procurou exatamente o lugar mais difícil. Ele foi para o norte da África, e viveu lá pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho. E ele conheceu a filha do pastor pelo qual ele foi para lá, casou com ela, e eles foram para os lugares longínquos, distantes, para pregar o Evangelho. Foi um dos maiores missionários que esteve na África, que mais catalogou, que mais entrou nos lugares mais difíceis. E ele amava tanto a África. Ele volta a Londres, mas ele retorna novamente. E lá, irmãos, ele acabou a sua vida, quase 60 anos de idade. Se não me engano, foi febre amarela ou foi malária. E quando o encontraram, depois que ele não mais dava notícia para ninguém, chegaram numa casa bem distante, dentro da África, nos lugares longínquos, ajoelhado e morto. Ele emagreceu. Ele estava se esvaindo, mas ele viveu até o fim a missão e deixou o seu legado. Mas hoje nós estamos incomodados se a igreja está quente ou se a igreja está fria. Nós estamos incomodados se alguém olha de trejeito para nós. Nós estamos incomodados e às vezes querendo estar distantes, porque não quero ir mais para a igreja. Nós temos exemplos de homens que deram a sua vida pelo Evangelho, que viveram para Cristo. E enquanto nós vivemos para Cristo, nós não nos apercebemos das dificuldades que estão ao nosso redor. Nós simplesmente vamos pregar, e nós anunciamos, nós proclamamos e nós servimos ao Senhor. Nós fomos chamados para servir ao Senhor. Então, irmãos, o poder dinâmico do Espírito controlaria o coração e nos impulsiona para a missão. Nos impulsiona para a missão, desperta para uma vida cheia da vida de Jesus, e uma vida cheia do Espírito, ela é influenciadora. John Stott, ele vai dizer exatamente isso, que sem o Espírito Santo, o discipulado cristão seria inconcebível, impossível até. Não pode haver vida sem o doador da vida, nem entendimento sem o Espírito da verdade, nem comunhão sem a unidade do Espírito, nem caráter semelhante a Cristo com o seu fruto, nem testemunho efetivo do seu poder. Sem o Espírito Santo não há testemunho efetivo do seu poder. E a mensagem de Atos 1:8 é essa. É essa, irmãos. E aqui está exatamente empregado aquilo que nós precisamos compreender, que o poder para a missão é do Espírito Santo e não dos homens. É o Espírito Santo que lhe capacita, que lhe faz ir. É exatamente o que Jesus falou e que João anotou ali no capítulo 14, verso 12, quando ele disse aos discípulos: olha, eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador para vocês, o Espírito Santo da verdade. E eu vou dizer uma coisa a vocês: vocês vão fazer obras maiores do que eu, porque eu vou para o Pai. E como é que a gente pode entender isso? Quem faria obras maiores que Jesus? Ninguém nunca fez. O que é que Jesus estava querendo dizer? Que enquanto ele estava aqui, ele estava concentrado ali em Jerusalém, Judeia, toda aquela redondeza ali. Mas quando ele fosse para o Pai, o Espírito Santo viria, e o Espírito Santo habitaria na igreja, em cada crente. E o Espírito Santo dinamizaria a sua igreja. E a igreja iria fazer coisas maiores, porque ele aqui não fala de qualidade, mas de quantidade. A igreja seria
comunicada, a palavra seria anunciada e a igreja se expandiria. Isso são obras maiores. Maiores aqui, obras maiores, irmãos, é exatamente trabalho. O trabalho, a ação, é exatamente isso. Obras é do grego ergon, que ele está dizendo trabalho, ação, ato. Não milagre, pode acontecer milagre, mas obras maiores é exatamente a proclamação e o anúncio do Evangelho por toda a terra. O Senhor nos deu poder no Espírito Santo para pregar o Evangelho sobre toda a terra, e você viu isso em Atos dos Apóstolos, a história da igreja, e o livro de Atos, dizem os estudiosos, que é um livro que não se fecha, porque ainda Deus está atuando por meio da igreja. Existe ainda o capítulo 29 de Atos, que hoje é a igreja agindo, batalhando, orando, evangelizando, proclamando, anunciando pelo poder do Espírito Santo. Então, irmãos, de maneira que Jesus disse a eles, em simples palavras, que a gente poderia dizer assim: eu vou dar a vocês uma tarefa muito difícil, vai ser uma tarefa dura, mas eu me comprometo com vocês, que eu vou enviar para vocês em pouco tempo o Espírito Santo, o Paráclito Divino. Eu vou enviar, e Ele vai dizer a vocês o que fazer, e vai dinamizar vocês, e vai despertar vocês, e vai conduzir vocês. Ele vai ensinar vocês todas as coisas, Ele vai lembrar a vocês tudo que eu vos ensinei, Ele vai despertar vocês, Ele vai dar poder a vocês. Eu prometo a vocês, vocês não estarão sozinhos, eu estarei com vocês, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, porque meu Espírito habitará em vocês, Ele estará em vocês, Ele ensinará vocês, Ele dará poder a vocês, e vocês corajosamente vão pregar, e vocês vão anunciar. E sabe quem é o instrumento da missão? Somos nós. Ele disse que nós seremos testemunhas, e testemunhas, ele tem duas definições. Primeiro é aquele que viu e ouviu, você é testemunha. Mas também, irmãos, o termo grego para testemunha é martiria, ou aqueles que foram chamados para morrer. Aqueles que foram chamados para morrer. Irmãos, os discípulos eram testemunhas daquilo que havia presenciado, do fato glorioso da ressurreição de Cristo. E essa notícia de exaltação de Cristo deveria ser anunciada até os confins da terra, ainda que para isso eles tivessem que morrer, eles tivessem que sofrer, eles tivessem que ser entregues à morte, eles tivessem que sofrer como João na ilha de Patmos, que foi colocado dentro de um caldeirão fervente e ele não morreu, como Pedro, que foi crucificado e ele não se achou justo de ser crucificado como seu mestre, e o crucificaram de cabeça para baixo, como todos os discípulos, e conforme a descrição ali de Hebreus capítulo 11, daqueles que são os heróis da fé, que morreram, que foram cortados ao meio, e que a terra não era digna desses homens, mas eles se entregaram por Cristo. Nós somos testemunhas, e testemunhas é martiria, aqueles que estão prontos a morrer por Cristo. Ele vai nos capacitar, irmãos. Ele tem nos capacitado. A terceira coisa que nós aprendemos do texto é que a missão, irmãos, deve ser um estilo de vida. Ele disse, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria, aos confins da terra. Ele estava falando, não assim, primeiro vocês fazem Jerusalém, de forma dinâmica, o evangelho seria espalhado. Certamente que ele estava falando que a nossa missão começa, claro, aonde nós estamos. E aí ela vai progredindo. Poderia, talvez, dizermos que não importa onde você esteja, você é um missionário. Não importa onde você vá, você é encorajado a pregar.
Não importa onde você trabalhe, é ali que é a tua missão. Não importa qual é a tua profissão, lá é a tua missão. Não importa onde você estude, lá é a sua missão. Não importa onde você more, naquela localidade é a sua missão. A sua missão está onde você está. A sua missão está onde você vive. Você é o missionário de Deus aonde você estiver. E você tem que ganhar almas para o reino de Deus. Eu tenho dito à igreja lá em Piedade, eu disse: irmãos, tem muitas cadeiras vazias aqui ainda, e eu quero completar essas cadeiras, mas não quero somente completar essas cadeiras, eu quero comprar novas cadeiras, e eu não quero somente comprar novas cadeiras, eu quero fazer 2 cultos aqui no domingo, e eu não quero somente isso, eu quero que a gente construa uma igreja maior, mas não é para ter poder, mas é para ter vida redimidas pelo sangue de Cristo, de um povo que adora ao Senhor. E nós temos como igreja pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, anunciar Cristo. Quando você olha para a cadeira vazia do seu lado, você dizia: poxa, poderia ser meu vizinho, poderia ser minha mãe, meu pai, poderia estar aqui. Pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho. O que Jesus está dizendo, irmãos, que o objetivo da vocação, da missão, não é somente gozar da comunhão, da amizade. Aquilo que ele disse em João 15,16, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. Mas escolhi vocês para que para que vades e deis frutos, e que o vosso fruto permaneça. Eu escolhi vocês para que vocês, na sua jornada, enquanto vocês estão indo, enquanto vocês estão vivendo, por onde vocês estão passando, aonde vocês estão se encontrando, vocês sejam testemunhas do meu amor. Pregue o meu Evangelho, anuncie o meu Evangelho, porque a missão não se faz no domingo de tarde, a missão não se faz no dia escolhido, a missão não se faz simplesmente no dia que vai ter o culto de evangelismo na rua, a missão se faz todos os dias, é de segunda a sábado que a missão se concretiza. É você na sua casa, no seu trabalho, na sua rua, na sua escola, aonde você estiver, você está fazendo a missão. Então, irmãos, o verdadeiro alvo do escolher de Deus é dar frutos, já que Ele fez do nosso interior uma vida planificada pelo seu Espírito. Nós temos uma designação, e a designação é ir. Os discípulos, eles são colocados em movimento. O ir é a parte inerente da vida dos discípulos. Apenas ao ir, eles atingem esse objetivo, e eles conquistam esse fruto que sua vida deve exibir. Então, somente quando você vai, somente quando você está indo, é que você vai dar frutos. Pregue o Evangelho. E aqui, irmãos, se você for ao capítulo 2 de Atos, eu quero olhar para esse texto e já vou de forma direta para ela. Quando nós vemos ali a descida do Espírito Santo, diz o texto que eles estavam fazendo o quê? Reunidos no mesmo lugar. O que é que eles estavam fazendo ali? Orando. Eles estavam orando. Versículo 14 do capítulo 1 vai dizer: todos estes perseveravam. E aqui ele vai dizer quem são. Versículo 13 ele diz quem são. Mas o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam perseverando unânimes em oração, com as mulheres, com a mãe de Jesus e com as irmãs e com os irmãos dele. Eles estavam orando. Eles estavam clamando pela promessa. E diz o capítulo 2 que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram ali distribuídas sobre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles, e
todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E diz o texto: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua das grandezas de Deus. John Stott vai dizer, irmãos, que o avivamento, o reavivamento, ele vai definir que é uma visitação inteiramente sobrenatural do Espírito Santo de Deus, pelo qual uma comunidade inteira toma consciência de sua santa presença e é surpreendida por ela. Os inconversos se convencem do pecado, arrependem-se e clamam a Deus por misericórdia, geralmente em números enormes, e sem qualquer intervenção humana, sem qualquer manipulação, sem qualquer coisa que os homens façam. Toca aquela melodia e as pessoas choram. Não, é uma ação soberana do Espírito Santo, que vem ao coração das pessoas, e ele se convence dos seus pecados, de forma sobrenatural. E diz o texto, geralmente em números enormes, sem qualquer intervenção. Os desviados, eles são restaurados. Os indecisos, eles são revigorados, e todo o povo de Deus, inundado de um profundo senso da majestade divina, manifesta em suas vidas o multifacetado fruto do Espírito, dedicando-se às boas obras. Então Lucas vai nos ensinar, irmãos, que depois do Pentecostes, a igreja passa a viver uma vida comunitária intensa. Foi o Espírito Santo vir, a igreja se despertar. O Espírito Santo encheu aquele povo, o povo começou a proclamar o Evangelho e a vida da igreja foi transformada. O que o avivamento então pode causar na nossa vida? A primeira coisa, irmãos, que o avivamento ele afeta a nossa relação com Deus, afeta a nossa vida. Versículo 4 vai dizer que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, a proclamar o Evangelho, a anunciar. Ali estavam várias nações, e eles começaram a falar numa língua que nunca falaram, e eles começaram a anunciar o Evangelho, e a pregar o Evangelho, e a pregar o Evangelho, e falar do amor de Jesus, e proclamar a glória de Deus. Eles foram cheios do Espírito, porque eles estavam orando. O problema de muitos avivamentos hoje, irmãos, é que muitos crentes permanecem as mesmas pessoas. As pessoas pulam, as pessoas gritam, as pessoas cantam, mas não são mudadas por dentro. Eles foram cheios do Espírito Santo, eles não começaram exatamente a fazer nada que não fosse do Espírito, nada que fosse superficial. Avivamento nos muda, avivamento muda o nosso coração, muda a nossa visão, muda a nossa sede por Deus, muda a nossa direção de vida. Avivamento, o enchimento do Espírito nos faz olhar para a vida de forma diferente, olhar para o mundo de forma diferente, olhar para a vida de forma diferente. Avivamento enche a igreja para ela ser ativada, para viver neste mundo para a glória de Deus, para proclamar o nome de Deus, para que as pessoas vejam em vós as boas obras de Deus e digam o quanto é bom o nosso Pai. Às vezes nós vimos aos cultos, irmãos, mas não entramos na presença de Deus. Nós cantamos músicas, mas não louvamos a Deus. Nós devemos ter uma busca contínua e deleitosa. E essa busca contínua e deleitosa é uma marca daqueles que foram cheios do Espírito Santo. Você não veio para o culto como espectador, só assistir. Você veio para se entregar. Nós vemos, irmãos, que o avivamento afeta a vida, a dinâmica de vida e a espiritualidade dos crentes. A comunidade não só foi afetada pela presença real e interna do Espírito Santo, mas essa presença mudou o comportamento, a dinâmica da igreja. Os crentes ficavam intrépidos, agora cheios do Espírito, começaram a pregar. Olha para Pedro. Pedro medroso, negou a Cristo, fugiu. Os discípulos todos fugiram, mas depois que foram cheios do Espírito Santo,
Pedro começou a pregar, a anunciar, capítulo 2, começou a anunciar, mais de 3.000 almas foram convertidas, se batizaram, entregaram-se para Cristo, e Pedro continuou pregando. Capítulo 4 começa a se descrever exatamente aquilo que a igreja passou a sofrer, que foi a perseguição, e Pedro então é chamado e diz: olha, para de falar desse nome, e Pedro disse: eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido, eu não posso parar de falar do nome de Cristo, Ele é o meu Senhor, é o meu Salvador. Pedro enfrenta as autoridades, não se cala. Aquele Pedro covarde se torna um Pedro corajoso, aquele que é cheio do Espírito Santo, irmãos, ele prega o Evangelho, ele é dinamizado, a igreja tem ousadia, a igreja tem testemunho, porque ela tem coragem de pregar o Evangelho. Avivamento muda o caminho, muda a nossa vida, muda nosso discurso, muda nosso coração. Cristo e sua cruz passam a ser o centro da vida e da pregação da igreja. Também, irmãos, avivamento afeta o fervor missionário da igreja. Isso nós vimos. A distribuição de línguas foi um milagre transcultural. Em Atos 2, as línguas faladas eram dos estrangeiros que estavam em Jerusalém. O fenômeno das línguas mostra a universalidade do Evangelho, que o Evangelho ia ser anunciado a todos os lugares, a todos os rincões. Com isso compreendemos que o interesse de Deus, irmãos, é que outros alcancem o Evangelho. E quem vai? Quem vai? O texto é claro. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Eu estava ouvindo. Na concepção missional de Pedro e João, é que o Evangelho é a manifestação da glória de Deus na vida da igreja. É encarnar na alma da missão de Jesus. É olhar com o coração de quem carece. No capítulo 3 de Atos, Pedro e João mostram que a missão nos tira do templo e nos leva para a rua. A missão nos tira do templo e nos leva para a rua. Avivamento define, amplia e focaliza a nossa missão. Também, irmãos, o avivamento afeta a teologia da igreja. Diz o texto que eles estavam firmes na doutrina. Eles voltam à palavra. Avivamento é volta à palavra, é retornar à palavra. Não existe avivamento sem a pregação, não existe avivamento sem amor à palavra. A igreja tem que amar a palavra. Meu Deus, como o pastor Daíus fala, 1 hora de pregação. Estou contando aqui, irmãos. Botei para contar aqui. Eles tinham desejo de ouvir. Eles oravam efetivamente. Eles queriam ouvir a palavra. Ela dependia de Deus. Eles queriam ouvir a palavra. Havia temor na igreja. Avivamento afeta o entusiasmo no culto. No verso 46 do capítulo 2 diz que eles estavam alegres. Havia alegria, prazer. Uma igreja avivada tem prazer e alegria de se reunir na casa de Deus para adorar. Eles são encorajados mutuamente, têm prazer de estar juntos, de estar reunidos, de se congregar, de adorar a Deus durante a semana, durante o fim de semana. Eles estavam juntos, estavam compartilhando, estavam dando glória a Deus. Porque avivamento afeta a comunhão dos crentes, versos 44 e 45. Mas também avivamento afeta o estilo de vida da igreja. Era uma igreja comprometida com a verdade, era uma igreja santa, uma igreja piedosa, uma igreja de crentes alegres, não carrancudos, mas crentes alegres, que pregavam o Evangelho, que abraçava, que acolhia, que proclamava. Era comunidade sarada, amável. Ela era comprometida e Deus acrescentava à igreja, diz o texto, aqueles que haviam de ser salvos. Precisamos urgentemente de um avivamento, irmãos. Precisamos desejar isso. E eu quero trazer 3 aplicações para a gente encerrar. E a pergunta para nós é: o que é que isso tem a ver comigo hoje?
O que é que eu preciso entender? Primeira coisa que eu preciso entender: que a missão toda de Deus é para toda a igreja de Deus. Repita comigo, diga assim: que a missão toda de Deus é para toda a igreja de Deus. Isso quer dizer que a missão não é uma especialidade para alguns. Não é uma especialidade para os missionários que saem daqui e vão para outros lugares. A missão não é para aqueles que vão para os índios, para a África. Não, irmãos. Esses fazem missão. A missão deles é transcultural, mas a nossa missão é urbana, é aqui, é agora. A missão toda de Deus é para toda a igreja, isso de criança a adulto. Não é de pessoas exclusivas. A igreja como um todo existe. Nós existimos para a missão de Deus. Você não foi salvo para ficar sentado e satisfeito. Você foi salvo para a missão. Você foi chamado para a missão. Deus criou a igreja para a missão. Deus não criou a igreja para ficar aqui dentro simplesmente dando glória a Deus, aleluia. Ele chamou a igreja, fez a igreja, comprou a igreja, para que a igreja fosse para o mundo anunciar o Evangelho, proclamar o Evangelho. Toda a igreja é missionária, toda a igreja, todos nós, e vive de forma missional. Ou seja, tudo que a igreja é e faz deve refletir a sua razão de existir, porque a missão é a natureza da igreja. A missão é a natureza da igreja. Alguém já disse que se a igreja não é missionária, ela é campo missionário. Se a igreja não é missionária, é campo missionário. Se você não é missionário, você precisa ser evangelizado. A segunda verdade é que toda a missão da igreja inclui todos os membros da igreja. Se a igreja inteira existe para a missão, então o mesmo acontece com todos os seus membros. A igreja é missional por natureza e por chamado. E como eu disse, não são alguns que foram chamados para participar da missão. Alguns participam de missões internacionais. Alguns vão para distante. Mas todos participamos da missão semanalmente, diariamente, todos os dias. Terceiro lugar, a missão de todo membro inclui a vida como um todo. Tudo que é em você, suas mãos, seus pés, suas faculdades, seu trabalho, tem que refletir a missão de Deus. Lutero conta a história de um sapateiro que perguntou para Lutero: eu quero ser um missionário, como eu posso viver para a glória de Deus? Como eu posso pregar o Evangelho? E ele disse: o que é que você faz? Ele disse: faço sapatos. Então ele disse: faça o melhor sapato que você puder fazer. Faça para a glória de Deus. E seja justo quando cobrar por ele. Glorifique a Deus com aquilo que você faz. Como é que eu posso ser missionário sendo um advogado? Seja honesto no que faz. Como é que eu posso ser empresário e vender produtos? Seja justo. Pague seus impostos. Apesar de ser absurdos, mas pague seus impostos. Trate bem seus funcionários. Seja honesto. Como é que eu posso ser um missionário no meu lugar de trabalho? Dê testemunho lá que Cristo está com você.
Seja uma pessoa confiável. Seja uma pessoa que tem domínio próprio. Lembra da mensagem de ontem? Seja uma pessoa leal. Seja uma pessoa verdadeira. Para que as pessoas olhem para você e vejam que há uma diferença em você. Que você tem o Espírito Santo. Que as pessoas vejam o brilho de Cristo em você. E que você proclame para elas. Que você anuncie para elas. Então a missão de todo membro inclui a vida como um todo. Precisamos ter uma perspectiva de mudança em relação à vida. Essa dualidade que existe deve desaparecer da nossa mente. Não existe, irmãos, a vida religiosa no âmbito privado da igreja, e também não existe a vida de adoração na vida pública. É aquela coisa, dentro da igreja eu sou crente, eu dou glória a Deus, mas meu trabalho não. Meu trabalho é meu trabalho, aqui eu tenho que fazer do jeito que o patrão manda. Você é crente aqui e é crente lá fora. Você serve a Deus aqui, mas serve a Deus com honestidade lá no seu trabalho. Você é leal a Deus aqui levantando suas mãos, mas você é leal lá, servindo aos outros. Não faça essa dicotomia. Essa divisão é errada, pois a grande comissão começa dizendo que Jesus é Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor da rua, Ele é Senhor do trabalho, Ele é Senhor da família, Ele é Senhor das escolas, Ele é Senhor das favelas, Ele é Senhor dos hospitais, Ele é Senhor dos governos, Ele é Senhor dos negócios, Ele é Senhor das academias, Ele é Senhor do esporte, Ele é Senhor da cultura, Ele também é Senhor dos céus e da terra, Ele é Senhor acima de todas as coisas. Então o Senhor nos chama para uma vida como um todo. Nós temos que viver para a glória de Deus e sempre anunciar Jesus a este mundo. Poder para viver o Evangelho e poder para proclamar o Evangelho. A igreja tem que viver essa missão. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Fique de pé para a gente orar. Você diz assim: pastor, eu entendi a minha missão, eu fui chamado para a missão, então eu tenho que fazer alguma coisa, e eu quero a partir de hoje fazer alguma coisa. Eu não quero ser omisso, eu não quero ficar calado, eu quero falar, eu quero proclamar o Evangelho, eu quero anunciar a Cristo. Tenha um compromisso de vida, um estilo de vida fazendo isso. E fale do amor de Cristo. Anuncie, procure lugar, momentos. Marque um encontro com um amigo. Pague um café para ele, lá no São Brás. Eu não estou fazendo propaganda não ganhe nada de lá. Ou em qualquer lugar que você queira ir. Converse com ele sobre o Evangelho. Fale de Jesus. Marque encontros intencionais. Pregue Jesus. Seja um missionário. Faça isso. Sempre que você puder. E sempre que você não puder. Anuncie Jesus. Se você entendeu, faça isso. Mas se você deseja firmar esse compromisso, dizer, eu vou fazer. Nem que seja uma vez por semana. Eu vou falar de Jesus para alguém. Eu vou marcar um encontro com alguém para falar do Evangelho. E quando tiver oportunidade dentro do meu trabalho, eu vou falar também. Mas eu quero ganhar almas para Cristo. Eu quero falar deste amor para Cristo. Nós queremos orar por você. O pastor André vai orar por você. Você como membro desta igreja. Você como congregado desta igreja. Assuma esta missão. Porque a missão é sua. Porque a missão é de Deus. Nós queríamos orar por você. E aqueles que puderem vir aqui à frente, você vem, dizendo, eu me comprometo. Não com o pastor, não com a igreja,
mas com Cristo. Eu vou pregar o Evangelho. Eu sei que eu preciso desse poder para pregar o Evangelho. Eu ainda às vezes não tenho coragem, às vezes não sei falar, mas eu quero. Então venha. Pastor, eu não sei como fazer. Comece orando, comece se entregando, comece se doando, comece se colocando diante do Senhor. Senhor, eu quero, não sei como eu vou fazer, mas eu quero. Então me enche no Espírito, me dê sabedoria, entendimento, para que o Senhor use a minha vida.